15 de janeiro de 2026. Boa tarde, gente. Gente, concluindo o vídeo, dando continuidade ao vídeo, a prisão domiciliar do general Heleno, eu estava falando que essas prisões, de todas essas pessoas, essas prisões são ilegais, são nulas. Hoje nós temos uma ditadura, né, sendo implantada por meio do STF, por meio dos ministros do STF, né? As nossas leis, a Constituição da República não estão sendo mais obedecidas. Existe uma interferência do poder judiciário no poder legislativo, dentro do poder legislativo, a pedido do poder executivo. Porque o objetivo do PT é governar o país sem o Congresso Nacional. Ou seja, instaurar no Brasil uma ditadura tirana, igual a ditadura da Venezuela, igual a ditadura de Cuba, igual a ditadura da Nicarágua, igual a ditadura da União Soviética, igual a ditadura da Coreia do Norte, igual a ditadura do Camboja, igual a ditadura do Irã, a ditadura teocrata que nós estamos vendo aí, milhões de iranianos, né, nas ruas protestando contra a tirania teocrata genocida do Irã, do Ayatollah, né? 47 anos de tirania. Gente, toda ditadura um dia acaba. Vocês já viram que geralmente ela acaba do mesmo jeito? Uma revolta popular? Toda ditadura tem pés de barro. Ela tem o seu ponto fraco. Então, essa daí vai acabar. Eu creio que chegou a hora, em nome de Jesus. Mas depois eu vou falar sobre isso aí. Vou conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, o objetivo do PT é implantar isso aqui. Se isso for implantado no Brasil, no gigante da América do Sul, no país líder da América do Sul, vocês podem saber que mais para frente isso será implantado nos Estados Unidos da América. Porque quem está por trás do PT é o Partido Comunista Chinês, é a ditadura comunista de Mao Tse-tung, que estabeleceu, né, a tirania lá e até hoje continua. A China abriu a economia, abriu entre aspas, né, porque os empresários da China, o Estado está dentro da iniciativa privada. Se as empresas não rezarem na cartilha do Partido Comunista Chinês, os empresários dançam. Então, assim, isso é o fascismo. Então, o Cabra não fez isso aqui com a JBS, e nós não estamos vendo aí a JBS envolvida em vários, inclusive dentro do Banco Master, querendo quebrar o mercado de carne lá dos Estados Unidos. Aí, ó, isso é o quê, gente? Isso é fascismo. A esquerda, ela é uma serpente, é uma hidra de Lerna, né? O comunismo, ele vai se entranhando, entrando nos setores da economia de um país, né? Então, se por acaso o Brasil virar uma Cuba, uma Venezuela, uma Nicarágua, né? Um Irã, uma União Soviética, uma Coreia do Norte, é o que a gente fala, né, para dar uma refrescada, porque a gente sabe que esse cabra aí, vocês viram que ele não fala abertamente, né? Ele não fala abertamente contra as medidas assassinas que a Venezuela implantou contra os opositores políticos. Ele não fala abertamente contra as medidas assassinas que agora o Ayatollah, lá do Irã, implantou contra o povo que está nas ruas, né? Ele não fala, ele diz que o povo é que tem que decidir. Ó, como é que é o povo que tem que decidir se o povo não tem armas? O povo já decidiu, meu filho. O povo não quer mais. O povo não quer mais a tirania.
Agora, o cara, em vez de sair, qual era do cara? Sai. O povo já não tá dizendo que não é mais pra ele ficar? Ele sai. O povo já decidiu. Só que os tiranos de esquerda, eles não saem. Eles não saem. Eles começam a matar o povo. Então, esse pessoal que se impõe no poder pela força, pela matança, porque o que ele está fazendo lá no Irã, o que o Nicolás Maduro, o Diosdado, a Delcy, o irmão dela, o Padrinho Lopes, os militares lá, os falsos militares, os narcotraficantes, narcoterroristas das Forças Armadas lá da Venezuela, fizeram com o povo da venezuelano, isso aí foi um genocídio, né? Ele não fala, ele fica caladinho, Então, os caras se impõem pela matança, né? Foi uma matança que eles fizeram. Viu? O que o cara tá fazendo agora? Matando o povo. Aí, ele fica, não, é porque o povo é que tem que decidir. Meu filho, o povo já decidiu. O povo já disse que ele não quer mais. Qual é a dele? Sai. Ele não tem mais legitimidade para ficar. A partir do momento que você só fica, se você começar a matar as pessoas que são contra você, que não querem mais você no poder, você já perdeu a legitimidade. Você não tem mais legitimidade. Né? Então, mas é isso que o PT quer implantar aqui. E o Donald Trump sabe. É por isso que o Donald Trump está implantando as medidas, né? Ô, gente, vocês já viram que quem foi preso de autoridades do Brasil foi só pessoas autoridades que integraram o governo e autoridades importantes. Ó, o interventor do Rio de Janeiro, General Braga Neto, né, que fez a intervenção em 2017. Os comandantes do Exército, o General Paulo Sérgio e o General Braga Neto, o General Braga Neto foi comandando o Exército, ministro da Defesa, interventor do Rio de Janeiro e candidato a vice-presidente da República. O cara não é pouca coisa, né? O General Paulo Sérgio, comandando o Exército e ministro da Defesa. O Almirante Garnier, comandante da Marinha. O presidente Bolsonaro, né? O general Heleno, o cara general 4 estrelas, com diversas condecorações militares, né, medalhas, reconhecimento de excelentes serviços prestados à pátria, o cara que comandou a Amazônia, o Comando Militar da Amazônia, o CMA, que viu a patifaria lá dos aviõezinhos lá da Bolívia, passando toda hora lá para Venezuela, para levar o quê? Para levar droga. E no governo do PT, durante o governo do PT, aí o Nelson Jobim assinou lá um acordo com a Bolívia para utilização do espaço aéreo brasileiro. Acho que parece que utilizou 400 e tantas vezes. Quem que tanto viajou para Venezuela? Vai levar o quê? Por isso que o general Heleno está preso. Foi chefe do GSI do governo do nosso presidente. O Silvanei, diretor da Polícia Rodoviária Federal, cara bom, tá pegando tudo que é narcotráfico no Brasil. Deram um jeito de pegar ele, de prender. O comandante da Polícia Militar aqui, que por sinal, ele falou que os infiltrados, dos infiltrados, ele não viu nenhum preso. Eles foram presos, depois eles foram liberados. Só ficaram os patriotas na Papuda e na Colmeia, ó. Pra não vazar, né, a verdade, né? Que quem fez o 8 de janeiro foi a esquerda, foi o PT. Foi o golpe, né? Foi a narrativa para poder prender as nossas autoridades. E o Anderson Torres, ministro da Justiça, durante a gestão dele do Ministério da Justiça, a Polícia Federal apurou acerca daquele inquérito que a Rosa Weber mandou abrir das eleições de 2018.
que até hoje não concluiu, que foi apurado que as urnas, do jeito que estavam, eram inauditáveis, que precisavam do voto impresso. Apurou a questão dos hackers, né, nos computadores, né, no sistema do TSE, investigou, aí na hora que pediram os logs, aí deram um jeito, demoraram mais de 7 meses para dizer que tinham sido apagados. Sumiram, né, com as provas. E o Felipe Martins, que foi assessor do nosso presidente, um rapaz inteligente. O Mauro Cid foi ajudante de ordem, né? Ia comandar o batalhão de guerra psicológica em Goiânia. Quem mais? O Ramage, delegado, foi chefe da BIM. Tem outros aí, gente. Tem outras pessoas. Então, assim, só pegaram gente importante. Isso é a mãe de quem, gente? A mãe de quem? Aonde eles foram buscar essa técnica nazista de julgar as pessoas sumariamente, sem observar a lei, a Constituição, sendo um tribunal incompetente, com privação de defesa, do devido processo legal, penas não previstas em lei, né, o duplo grau de jurisdição, que não teve nada disso. Onde é que esse povo foi buscar? Lá na China comunista. Quem foi buscar? O Lewandowski. E foi lá, buscou, e depois trouxe, assinou o memorandozinho de entendimento em 2015 e começou. Eles queriam implantar isso aí com o Haddad em 2018, mas não conseguiram, né? Porque o Haddad não foi eleito, né? Então, eles foram lá buscar. Então, por trás disso tudo, tem a China, o Partido Comunista Chinês, que quer engolir os Estados Unidos, quer engolir o Brasil, quer tirar toda a nossa riqueza, quer fazer do Brasil uma colônia da China, né? E depois tomar os Estados Unidos e destruir o Ocidente. Essa que é a verdade. Destruir Israel, que aí, porque esse pessoal tá ligado com o Irã, com a Rússia, com os grupos terroristas, não é? A Venezuela, com a ditadura da Venezuela, com a ditadura da Nicarágua, com a ditadura de Cuba, com a ditadura com o Petro, lá o narcoterrorista lá da Colômbia, com o Evo, da Bolívia, né? Com a Cristina Kirchner e com aquele Fernandes da Argentina, com a esquerda do Equador, com a esquerda do Chile, com a esquerda do Peru, com a esquerda do Uruguai, com a esquerda do Paraguai, com o Trem de Aragua, com o ELN, com o Sendeiro Luminoso, com os grupos, né, que tem aqui, Comando Vermelho, PCC, e o TCP, é tudo a mesma coisa, tá todo mundo junto para destruir o Brasil, os Estados Unidos, e Donald Trump sabe. Por isso que Donald Trump está adotando as medidas. Então, gente, voltando para a questão das prisões, é para acabar com o Brasil, é para acabar com as nossas autoridades, e tudo isso aí é nulo. E a prisão domiciliar do general Heleno, que é um escárnio, né, está sendo o pior possível para ele. Eles não vamos botar ele em casa, mas a gente vai deixar ele à míngua. Parece que eu tô vendo, né? Porque a esquerda, ela tortura, né? A esquerda tortura, é uma esquerda tirana, marginal. A esquerda não obedece nada, a esquerda não obedece lei, a esquerda não obedece acordo, a esquerda não obedece direitos humanos, a esquerda não obedece Constituição, a esquerda não obedece nada. A esquerda, a lei é aquilo ali que ela estabeleceu e pronto. É o poder. Tudo pelo poder. Os fins, né? O fim justifica os meios. Vamos ver lá o que o cara do Irã tá falando? Tá fazendo lá com o povo? Ô, gente,
Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não vou conseguir concluir esse vídeo hoje não. Mas eu vou falar aqui uma coisa aqui para vocês que não estava no script, que eu vi ontem e que eu fiquei assim, as antenas ligaram, né? A anteninha essas anteninhas do Chapolin Colorado. O Partido Comunista Chinês mandou um navio hospital militar, um navio de guerra, viu? Passear pelas nações, né? Visitar inúmeras nações com uma missão humanitária global, missão humanitária global, olha. E chegou no Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro ele vai para o Paraguai, depois vai para o Chile. Eu estou muito desconfiada porque nós estamos vendo a dificuldade que o Partido Comunista Chinês está enfrentando com a questão do petróleo aqui na América do Sul, né? Porque a China comunista se instalou na Venezuela tirando petróleo, né? Comprando petróleo a preço de banana. E o Donald Trump disse que se ela quiser petróleo, ela vai ter que negociar com os Estados Unidos, né? Então, agora o Donald Trump está querendo a Groenlândia. Ela já está lá com uma basezinha militar lá na Groenlândia. Por quê? Porque ela quer ser a dona das terras raras do mundo para dominar a inteligência artificial. Gente, isso é domínio. Vocês não se enganem, não. É disputa de domínio. Então ela tem que dominar a Groenlândia, que é vizinha dos Estados Unidos, se instalar lá na Groenlândia. Isso aí Donald Trump não vai permitir jamais, para poder dominar os Estados Unidos. E ela está enfrentando dificuldade em tudo que para tudo que é lado, né? Teve agora a medida lá do Irã. Quem negociar lá com o Irã vai sofrer uma sanção de 25%, vai ser sobretaxado. Qualquer coisa que for comprar dos Estados Unidos, vender para os Estados comprar, né, dos Estados Unidos, vai ser aplicada uma taxa de 25%. Então, gente, eu vou dar um intervalo. Não vai dar tempo. Eu vou ver se eu concluo mais tarde. Quero falar sobre esse navio. Viu? O que esse navio tá fazendo? Né? Muito estranho, né? Até já, gente.